Tinham situações que aconteciam comigo que me deixavam um pouco amedrontadas, embora eu soubesse que Deus estava comigo, que Deus ele era com a minha família, que Deus protegia a minha casa, mas que porque eu tinha medo e talvez eu não tinha tanta maturidade assim, eu acabava desistindo de continuar buscando a Deus, ou de orando, ou de tentar viver uma vida cristã assim, o mais certa possível, mais próxima, né, de todos os requisitos, né, que são esperados. Durante toda a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito sensível para essa parte espiritual. Desde muito cedo, eu tive sonhos, eu tinha visões, eu tinha perturbações na minha cabeça, de ouvir vozes, de sentir, né, presença no quarto, de ter sonhos, de ver algumas coisas. Então, isso, para mim, começou muito cedo. E eu acho que não sei por qual motivo, mas eu fui crescendo e isso foi me acompanhando e um medo foi se instalando no meu coração. Porque a gente sabe que determinadas coisas existem, mas talvez não nos ensinam, ou nos ensinam e eu não aprendi, eu não sei qual foi, né, o ponto. Mas talvez, também não sei se é o seu caso, mas talvez você não tenha sido ensinada como combater isso e saber qual é o seu lugar de direito frente a esse problema. Qual é o seu devido posicionamento quando coisas assim acontecerem na sua casa ou com você. Então vamos lá, biblicamente falando, a gente tem direitos que foram garantidos a nós a partir do momento que Jesus cumpriu o plano dele, cumpriu o sacrifício dele na cruz do Calvário, nos resgatou de uma eternidade longe do Senhor, de uma vida de pecado. E Jesus, ele completou essa obra na cruz e através dele nós podemos ter, né, foi aberto um vivo e novo caminho. Então hoje, digo hoje, né, depois que Jesus morreu, nós tivemos um caminho aberto, porque o véu foi rasgado, aquele véu que separava, né, as pessoas da presença do Deus vivo, não existe mais. Então nós não precisamos mais de um intercessor homem, como sacerdote, para poder fazer expiação de pecados ou apresentar para Deus e pedir perdão e remissão desses pecados. Nesse combo, existem esse combo da salvação, que eu gosto de pensar assim, existem alguns itens que são essenciais e que acompanham o aceitar Jesus. Quando você se torna cristão, você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, você precisa mais do que nunca estar imerso, lendo de fato as Escrituras, porque você começa a ter conhecimento desse caráter de Deus e começa a ter conhecimento daquilo que lhe é garantido, aquilo que você pode ter acesso, aquilo que faz parte de você a partir daquele momento onde houve essa entrega genuína para Jesus. Então você precisa ler para que você saiba também lutar contra as coisas e as situações de oposição e de medo e de fraqueza que vão se apresentar na sua vida, até muito mais do que antes de você, né, estar salva, estar com Jesus. Então, que é algo que acontece, né? A gente sabe, muita gente fala que a partir do momento que aceitou Jesus, tudo começou a dar errado. Na verdade, a sua vida não estava dando certo. A sua vida estava indo desenfreadamente para um caminho sem volta, um caminho sem luz, andando sem a luz que ilumina o seu caminho, né? Que é a palavra de Deus, ela é essa luz que vai iluminando como uma lamparina cada passo que você vai dando e ao seu redor são trevas. Então, ler a palavra de Deus para conhecer o poder de Deus, né, a própria palavra de Deus, ele é essa palavra, vai entrar no seu coração e vai fazer parte de você, vai impregnar em você, e aí você vai ter condições de verbalizar, de falar e de destruir também as obras de Satanás na autoridade do nome de Jesus. Então, o que eu tenho para falar para você hoje é que você tenha cuidado para você não estar desfazendo algo que foi tão custoso para Jesus, algo que foi tão forte na vida de Cristo, cumprindo e obedecendo aquilo que o Pai. E você fique com medo, você fique escondido, com covardia até, de fazer ou de combater da maneira certa, com as armas certas, todas as tentativas do nosso inimigo, nosso adversário, de nos calar, de nos fazer desistir. Às vezes, em algumas pessoas, a gente vê o nosso inimigo usar a boca delas, né, para poder nos ferir, para poder nos amedrontar mesmo, né, tentando fazer careta pra gente, com sonhos, com temores noturnos, como fala o Salmo 91, né, e então eu te convido para que você possa estar munida das armas certas, para que você possa resistir ao diabo e ele fugir de você, porque é isso que a palavra de Deus fala, né, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em 1 João 3:8 vai falar que todo o que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, do 8 ao 10,
Tem uma parte que fala assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do nosso adversário. Então, Jesus veio com esta missão também, de desfazer tudo aquilo que o diabo começou a construir lá no comecinho. Ele corrompeu o coração, quando ele, com as palavras dele, ele conseguiu convencer aqueles dois seres humanos a trocarem a convivência com o Senhor. Então Jesus ele veio como homem para destruir as obras do diabo. E lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar que Jesus ele nos chamou para liberdade. Então, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão pelo pecado. Então, nós somos chamados para liberdade. Em João, no capítulo 8, no versículo 32, vai falar: e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. E em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu acho muito interessante esse versículo de Tiago, porque primeiro a gente precisa estar submetido ao Senhor. E depois ele fala: resistam, e aí vai ter a ação, né, correspondente, que ele vai fugir de vocês. Então, para que a gente esteja andando sem temor, porque o Espírito que Deus deposita em nós não é um espírito de medo, é um espírito de amor, de moderação, de equilíbrio, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é poder, e ele habita em nós, quando nós aceitamos a Jesus. E esse Espírito nos leva a um lugar de submissão, nos leva a um lugar onde a gente precisa entender que existe um Deus soberano, dono de todas as coisas, um Pai que é de amor, um Pai que é misericordioso, um Abba, um Paizinho, mas que também é um Deus de justiça. E é o Deus soberano, todo-poderoso, o Alfa e o Ômega. E ele precisa ver em você esse sentimento, essa posição de dizer: Senhor, eis-me aqui, tu és tudo, tu és o dono, eu me submeto à tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer. Conforme você vai comendo e alimentando o seu espírito da palavra de Deus, você vai se tornando mais forte. Assim como a gente começa a fazer uma dieta, começa a fazer reeducação alimentar, né? Para vocês não sabem, eu sou nutricionista, então eu fiz muita reeducação alimentar de pessoas que aprenderam errado, que começaram errado, mas que buscaram um atendimento para poder aprender a se alimentar corretamente. Da mesma forma, quando você nasce no reino espiritual, quando você abre os seus olhos, as escamas dos seus olhos, elas caem e você conhece a Deus, você começa a conhecer a Deus andando com Ele. Né, lendo a palavra dele, que na verdade é ler, mas é como se a gente estivesse realmente se alimentando através, né, da leitura. Os nossos olhos conseguem colocar dentro do nosso coração todas essas palavras de vida, que vão gerando cada vez mais vida, cada vez mais vida. E você vai se fortificando, você vai aprendendo a cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra, e aquilo que lhe é de direito. Coloca no lugar dele, resista, mas antes, submeta-se ao Senhor. Reconheça quem Deus é na sua vida, ele é soberano. E para finalizar, em Romanos 8, do 38 ao 39, fala, que é o versículo para fechar: eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer altura ou profundidade, nem qualquer outra criação ou criatura, em alguma outra versão, será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essas declarações precisam estar na ponta da língua para todas as vezes que vier esse medo, esse temor, o espanto noturno e algo que você sente que quer te parar, você abre a sua boca e declara a palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz e ela consegue fazer discernimento de pensamentos e intenções do coração. Então, gente, é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo, pode parecer. Mas conforme você insiste, mesmo não sabendo de tudo, não entendendo tudo, a linha de raciocínio para você talvez não faça tanto sentido, você insistindo e falar assim: eu vou perseverar nisso aqui, você vai ver que tudo começa a fazer sentido, mesmo que você talvez não consiga explicar para outras pessoas qual é a razão da sua fé, entende? É aquele tipo de situação que você precisa realmente viver. Então, eu quero orar hoje com você para que todo medo, toda perturbação, tudo que vem tentando aprisionar a sua mente, o seu coração, caia por terra agora em nome de Jesus. E que você viva aquilo que fala na Bíblia. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nada pode nos separar do amor dele. O Espírito que o Senhor depositou sobre você não é espírito de medo. E que você se lembre que você tem o seu amigo Espírito Santo que quer te ensinar a orar a palavra. E você precisa ler a palavra, esconder a palavra no seu coração. Para todas as vezes que você precisar, você fluir através da palavra e espantar, resistir. Então,
Essa é a minha oração hoje para você, que Deus te abençoe, que Deus te corrija, que Deus te fortaleça, que o Todo-Poderoso esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, para que você possa resistir aos tempos ruins que ainda virão, né? Não é querendo ser boca de maldição, mas nós sabemos que o fim está próximo, então nós precisamos sempre estar perto do Senhor. Então, é isso, que Deus te abençoe. E eu vou orar com você nesse momento. Se você não souber orar, eu vou orar e você ora aí na sua casa, ouça essa oração. Se quiser repetir, pode repetir, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Deus, para que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, assim como o Senhor me chamou, assim como o Senhor tem me despertado, assim como o Senhor me encontrou há tantos anos, Deus, eu quero te pedir que a mesma graça, Senhor, que o Senhor derramou na minha vida, no meu coração, o mesmo temor que o Senhor colocou em mim, Pai, derrama sobre o teu filho, sobre a tua filha nesse momento. Que essa pessoa esteja, Pai, com fome e sede do Senhor. Que ela possa, Senhor, se agarrar à tua palavra, confiar no Senhor e no Senhor somente. Afasta, Pai, dos ouvidos dela, do coração dela, da casa dela, Pai, todo espanto noturno, toda perturbação, Senhor, do nosso adversário. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração do teu filho, Pai, da tua filha, nesse momento. Eu oro assim, já te agradeço, crendo que já recebemos aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém.